Irmãos, o versículo-chave dessa manhã, é o versículo 8. É o versículo 8 que diz assim: pois, sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória. Irmãos, que coisa profunda está diante de nós, amém? Vamos orar, meus irmãos. Ore por mim, para que eu consiga menos pregar 10 minutos, para poder menos valer, né? Senhor nosso Deus, o que dizer, Senhor, numa hora dessa, onde o Senhor nos banha da Tua bondade? Momentos como esse, ó Deus, vale mais do que 1000 em outro lugar. Ó Deus, não há dinheiro no mundo que me ofereçam para que eu deixe, ó Deus, aquilo que eu tenho em Ti. Eu Te louvo, eu Te exalto, porque Tu és o Deus que recicla, Tu és o Deus que transforma. E mesmo sujo, ó Senhor, o Senhor vem e toca-nos, e lava-nos, reveste-nos. E nessa manhã, fizeste conosco aquilo que Tu tens prazer em fazer, que é de renovar as nossas vidas. Debaixo da Tua autoridade e poder, eu preciso pregar, Deus, a Tua palavra. Obrigado, ó Deus, pelo sentimento de liberdade que já há nesse lugar. Em nome de Jesus, usa agora, as minhas palavras fracas, para que chegue aos corações com a Tua palavra forte. Em nome do Teu Filho Jesus, fala conosco. Amém. Há muito tempo atrás, um autor, eu não me lembro agora se o nome dele é Nicholas Sparks, ele lançou um livro chamado Um Amor para Recordar. Este livro se tornou um filme. Não sei quantos que estão aqui assistiram o filme Um Amor para Recordar. A igreja todinha, né? Dá para depois marcar um cineminha só nós, né? E assistir de novo. Irmãos, eu não sei se a mocidade concorda comigo, porque eles são profundos e filosóficos, né? Eu não sou, mas o bom de assistir filme é comigo, né? Porque a gente traz uma explicação que eles não conseguiram ver, né? Mas esse filme, Um Amor para Recordar, ele narra a história de um jovem que entrou pelo mundo da delinquência, e ele sai lá de um reformatório, se eu não estou enganado, faz muito tempo que eu assisti, minha memória não está muito boa, diabetes está alta, se eu esqueci alguma coisa, né? Os profundos me ajudem aí. Mas aí ele então é colocado para poder fazer um trabalho junto com uma moça. Essa moça é filha de um pastor, o nome dela acho que é Jamie. E ela faz um acordo com ele, ela diz: olha, você não pode se apaixonar por mim, né? E aí o que acontece é que eles começam a conversar, ela começa a ajudá-lo e ali, e ele acaba se apaixonando por ela. E eles então desenvolvem uma paixão, um amor muito profundo. Só que ela tem um segredo. Ela vem há 2 anos lutando com uma leucemia. E ela então diz que o sonho dela era casar na igreja de branco. Após então eles casarem, ela vem adoecendo e ela morre. Qual é o maior milagre que o filme tenta passar? Não é simplesmente do amor, do romance de um jovem e uma jovem, mas o milagre da transformação que o amor causa. Que ele começa o filme sendo um delinquente e termina sendo um homem transformado pelo amor que ele teve, que só durou menos de 2 anos. Guarde isso no seu coração agora. No final nós retornaremos para ele, amém? Vamos à palavra do Senhor. A carta de 1 Pedro, ela foi escrita para irmãos que passavam pelo fogo da aflição.
Não a aflição como a nossa. Não era meramente o Covid-19. Já disse para vocês e repito. A Covid-19 é brutal, mas não era como o que eles estavam passando. Eu ainda estou estagnado, imaginando o porquê do tanto medo que as pessoas têm. O medo que o Estado causou na mente das pessoas. Não há quem remova isso da minha mente. Nunca houve motivo para pânico. Nunca houve motivo para nós andarmos amedrontados. Nunca houve. É porque na nossa fraqueza humana, na nossa falha, a nossa carne debilitada, ela acaba cedendo a certas coisas e pressões. Mas esses irmãos estavam no auge de uma perseguição. O império os caçava praticamente, a sinagoga os expulsava, eles estavam então sofrendo demais. Mas à medida em que eles sofriam, à medida que eles eram então humilhados, diz essa história, e eu não sei se o Natan, quem sabe mais que eu, mas diz que a história é que quando você vai fazer um bom pão, você tem que bater muito na massa, é verdade, mestre? É? Você comprova isso? Seu pai lhe ensinou? Estou brincando, acho que o Natan, rapaz muito bom, vai ser um grande capitão, viu? Eu vou me congregar até na igreja dele, quando ele for pastor, né? Deus quiser. Mas aqui, quanto mais o diabo batia, quanto mais Satanás fazia coisas, quanto mais o inimigo agia contra a igreja, mais forte a fé desses irmãos ficavam. E o apóstolo Pedro que viu Jesus Cristo, Pedro andou com o nosso Senhor Jesus. Diz a Escritura Sagrada que um dos primeiros milagres que Jesus fez foi curar a sogra de Pedro, que ele tanto amava. Ele andou com Cristo. Ele viu os milagres que Cristo fazia. Pedro talvez foi um daqueles que disse assim: Senhor, quem pecou para que este nascesse cego? E Cristo disse: ninguém, mas foi assim para que se manifeste a glória de Deus. Pedro foi aquele que andou fazendo o bem como Cristo, expulsando demônios, e ele volta alegre por ver a obra de Deus crescendo. Ele diz: Senhor, nós fala no teu nome, e os demônios obedecem. Ao que Cristo lhe diz: não te alegra porque os demônios se submetem ao meu nome, mas porque o teu nome está escrito no livro da vida. Pedro vai aprendendo. Pedro, desde quando Cristo o chamou, quando lá naquele dia, daquela pesca maravilhosa, eles passaram a noite inteira pescando e não apanharam nada, e Jesus, na simplicidade, no poder que ele tinha, chega e diz: lança a rede mais para o fundo. E ele: Senhor, nós passamos a noite pescando. Os pescadores experientes disseram ao carpinteiro, pensando que era apenas um mero carpinteiro, né? Mas ele era mais do que um carpinteiro, ele era o Senhor da glória, ele sabe de tudo. Ele disse: vai, meu filho, lança a rede. E Pedro lança, e quando joga, vem tanto peixe, que eles quase que o barco vira, porque era peixe demais. E ao desembarcar na praia, o próprio apóstolo Pedro, quando vê Jesus, ele diz: Senhor, te afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele vai aprendendo. Mas nada mais marcou o apóstolo Pedro do que o grande encontro com Jesus. Horas antes de Jesus ser traído, Cristo disse: olha, o Filho do Homem vai ser traído. Todos olharam um para os outros e disseram: não, eu não. E Pedro disse: Senhor, nem que eu tenha que morrer contigo, eu te deixarei. Ao que Cristo disse: hoje mesmo, antes que o galo cante, tu me trairás 3 vezes. Aliás, tu me negarás 3 vezes. Ora, meus irmãos, a palavra do Cristo não falha. Quando termina ali aquela ceia que Cristo faz, ele então é levado, ele foi ao jardim do Getsêmani. Lá no jardim, orando em agonia, Pedro está dormindo. A gangue chega para pegar Jesus, Pedro se alvoroça, corta a orelha de alguém, Jesus o repreende, e ele, o valentão que cortou a orelha daquele homem, agora vê Jesus Cristo saindo amarrado,
como um malfeitor. E ele vai às escondidas, marcando Jesus com o olhar e vendo aonde vai levá-lo. E ele chega então a um determinado lugar, perto de uma fogueira, o frio, aquela noite, já era alta a madrugada. Então ele vai se aquecer, uma mulher olha para ele e diz: ei, tu é Galileu? Ele diz: eu não. Tu andou com eles? Nem sei quem é este homem. A mulher diz: mas tu fala como ele? Ele diz: não conheço. O galo canta. Eu gosto do relato, não sei se é de João ou é de Lucas, em que Cristo olha para Pedro. E Pedro sai. E o texto diz que ele vai chorar amargamente. Irmãos, é um choro de quem reconhece que falhou. Nunca aconteceu com você, né? Eu já chorei, dizendo: o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Irmãos, e ele chora. Ele chora, meus irmãos, e chora. Passados-se alguns dias, ele encontra Jesus novamente. Ele está no barco pescando e Cristo chega à praia. Jesus ressuscitado, cheio de glória. Ele chega naquela praia, ele come do peixe, ele conversa. E ele olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Ao que Pedro, envergonhado, constrangido, ferido no coração por este que é o amor, Pedro lhe diz: Senhor, tu sabe que eu te amo. E Cristo diz: pois apacenta os meus cordeirinhos. A conversa se desenvolve, o diálogo vai, e Cristo diz para Pedro: Pedro, tu me amas? Pela segunda vez. E Pedro diz: Senhor, o que Pedro vai dizer? Pedro é sincero agora. Ele já chorou amargamente? Ele diz de novo: Senhor, tu sabes que eu te amo. A conversa vai novamente, se desenvolve, ao que Cristo diz novamente: Pedro, tu me amas? E aqui, meus irmãos, é como se Pedro estivesse usando uma máscara como essa. Ele está envergonhado, mas aqui não dá mais. Pedro tira a máscara, sem medo de pegar o Covid. Pedro diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Ao que então Jesus responde: pois apacenta os meus cordeirinhos. Meus irmãos, aqui nós temos uma passagem extraordinária. Porque Pedro vai dizer assim para esses irmãos que estão passando por esta provação, e Pedro vai louvar a fé desses irmãos e vai dizer: pois vocês, sem tê-lo visto, o amais. Por que Pedro diz isso? Porque ele caminhou 3 anos com Cristo, e somente naquele dia, somente naquela hora em que ele já ressuscitado, ele lembra que ele negou Jesus, que ele não amou Jesus, e por 3 vezes ele disse: eu não conheço, eu não sei quem ele é, eu não sou um deles. Pedro tem que dizer que ele viu Jesus. Irmãos, isto é muito glorioso. Nós não tivemos esta glória de ver o rosto de Jesus. Tem um filme que eu assisti, o Ressurreição, um filme fantástico, você precisa assistir, porque realmente o autor daquele filme ali se garantiu, o cara foi profundo. Mas quando a cena se processa, em que um capitão da guarda pretoriana chega até o Calvário, e ele vê o rosto de Jesus, irmãos, eu fiquei ansioso para ver como é que eles iam retratar o rosto de Jesus. Mas quando aparece o rosto do ator, irmãos, não dá conta ainda do que é o rosto do nosso Deus. E Pedro viu este rosto. Pedro viu o rosto de Jesus, Pedro caminhou com Jesus, Pedro viu Jesus fazer milagres tremendos. Pedro estava no dia em que Lázaro veio à vida depois de 4 dias de morto.
Pedro viu a menina Tabita andando viva, depois de ter falecido. O apóstolo Pedro viu, meus irmãos, quando ele, o autor, meus irmãos, e consumador de tudo, caminhou sobre as águas. Ele viu tudo isso. Mas ele só creu depois que ele viu o Cristo ressuscitado. Ele só creu depois que ele diz: tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro. Ali ele é constrangido, o seu amor, meus irmãos, é totalmente renovado. E nós não vimos Jesus. Nós não vimos o seu rosto. Nós não vimos como ele é, meus irmãos. A ansiedade do meu coração para ver o rosto de Jesus. Alguém aqui viu Jesus? Levante sua mão. Você não viu Jesus. E nem eu. Mas o apóstolo Pedro disse que existe uma fé que, sem tê-lo visto, estes irmãos amavam a Cristo. Nós não vimos Jesus, mas o nosso amor não é menos verdadeiro. Por quê? Porque há algo acontecendo em nós, que nós não podemos mais voltar atrás. O apóstolo Pedro vai dizer aqui no versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança. Imagine um vaso quebrado, ou um vaso isolado, em que o oleiro sabe quebrar e refazê-lo novamente. Imagine, meus irmãos, quem aqui se lembra? Eu sei que você não se lembra, que você não assiste televisão, mas existia um quadro no Luciano Huck, no Caldeirão do Huck, que era o Lata Velha. Você assistiu o Lata Velha? O Lata Velha, eu tinha um sonho, mas eu nunca tive um carro, mas estou doido para levar o meu. Olha lá. O Lata Velha chegava com o carro caindo aos pedaços, carro acabado, jogado na garagem. Aí eles iam, pegavam aquele carro, né? Chamava o Kevinho ia lá, ó, limpava, não, Kevin? Limpava o carro, dava aquele polimento, mestre. Deixava, irmão, eu vi um Fusquinha, rapaz, um negócio lindo. Todos nós em Cristo, nós éramos a lata velha, destinada ao ferrugem, a se acabar pelo tempo, a ir para o lixão do mundo. Mas o nosso Deus, Ele é mestre em recriar também todas as coisas. Ele olhou para as nossas vidas, Ele nos tirou da lata velha, Ele deu um banho em nós, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Enquanto nós estávamos no mundo, vivíamos em esperanças erradas, esperanças corrompidas. Irmãos, existe no mundo muitas esperanças, mas existe aquele que tem a falsa esperança, que é o católico. O católico acredita que ele, ao morrer, ele vai para um purgatório, onde ele vai ter uma oportunidade, uma segunda chance de purgar os seus pecados, para ele sair dali. Isso é uma falsa esperança, porque está escrito que ao homem foi ordenado morrer uma única vez, e logo depois a morte segue-se o juízo. Eu não posso viver uma vida baseado em mim depois da morte, não. Eu vou curtir aqui, eu vou aproveitar aqui, eu vou domingo para a igreja, mas vou curtir depois aqui, eu vou viver deste jeito, porque haverá um purgatório que me dará uma segunda chance. Porque não há, isso é uma falsa esperança. Irmãos, e há os que têm uma falsa esperança, como os espíritas. O Espiritismo diz que se nós morremos agora, nós passaremos um tempo num lugar iluminado, onde estão todas as almas, mas no determinado tempo nós reencarnaremos para o mundo, para pagarmos o que tivermos feito nesse corpo, nesta vida. E eu gosto sempre de dizer o seguinte: se alguém furou meu olho, você vai ter o olho furado também. Aí o que te furou, alguém vai furar o olho dele, e numa hora ou outra vai furar o meu de novo. Nunca se acaba o mal. É uma esperança frajuta, meus irmãos.
E há aqueles que não têm esperança nenhuma. Que é aquele abestado, o estúpido que diz o seguinte: não, Deus não existe, o que existe aqui é a matéria. Que vida miserável. Se não há outra vida, se não há algo depois desta vida. Aí ele vive pensando que não tem nada, só que no dia que ele morreu, ele acordou para a realidade. Ele vai comparecer diante do tribunal de Cristo e será julgado segundo as suas obras. Mas existe aqueles que têm a verdadeira esperança. Aqueles que são regenerados por Deus, aqueles que já receberam do poder de Deus, aqueles que creem agora que aquela árvore que está ali plantada, ela não apareceu do nada, ela apareceu pelo poder da palavra de Deus, que o mundo foi feito em 6 dias, mas no 6º dia, Deus parou tudo e disse: agora façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Esta é a verdade, que eu e você, nós fomos criados não para a lata velha, mas para a glória do Deus eterno. E amados, essa esperança, só quem nos dá é Cristo. Essa esperança vem pelo Evangelho de Jesus. E amados, agora chegamos no ponto aqui mais importante. Pois, sem tê-lo visto, o amais, sem vê-lo agora, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória. Pedro está dizendo que esses irmãos não estão vendo Cristo, eles estão vendo a perseguição, mas eles estão amando Cristo e estão alegres em Cristo, e a alegria deles ele qualifica como cheia de glória. Aqueles que estão em Cristo e que não está. Porque haverá de fato uma perseguição que não se compara. Nós não falamos de Covid diante disso aqui, não. Nós falamos, meus irmãos, de outra coisa. A grande tribulação. É aquele momento onde Deus julgará o mundo por suas ações. E eu, como pastor da igreja, além de olhar para a minha casa, para a minha família e para o meu coração, eu não posso deixar de te incentivar, de te chamar para ter uma fé nesse Cristo, que você não está vendo, que você não o contempla, mas que tipo de fé você está tendo? Você pode dizer, intelectualmente você pode pensar: eu estou bem, pastor, eu não estou fora da igreja, eu estou isso ou aquilo, mas se o teu coração não consegue amar a Cristo e se alegrar em Cristo, talvez alguma coisa esteja errada. Porque aqui não é uma fé indiferente das emoções. O apóstolo está dizendo: vocês não o veem, mas vocês o amam. E amar a Cristo é ter, meus irmãos, a vivência de uma transformação diária. Quando aquele rapaz no filme, o Amor para Recordar, ele ama aquela moça, ele começa a perceber: eu só tenho mais alguns anos ou alguns dias com ela. E por causa do pouco tempo que ele tem com ela, ele muda a sua vida. Ele se encaixa para viver, ele vai com ela, eles se escolhem um dia para ver um cometa. O que você faria se você soubesse que resta pouco tempo? Como você viveria? Imagine que você vai ao médico, não que Deus te livre, mas imagine que eu vou ao médico. E o médico olha para mim e diz: a sua diabetes está altíssima e você desenvolveu aqui um negócio horrível, você morrerá em 1 semana. O que é que você acha que eu ia fazer? Você acha que eu ia ir lá para a praia, curtir? Você acha que eu ia ir lá para Londres, conhecer a casa do Martin Lloyd Jones? Meu irmão, nós era marcar os cultos, não era papocar de glória. Ia ver o meu amigo que eu não falei, que eu não converti, o parente que eu nunca disse que Cristo ama. Meus irmãos, como é bom andar com o Sóstenes, vai ser o meu grande parceiro de evangelização. Sentado ontem no Carrefour, de perna cruzada, lendo um livro, e o sorte abrindo o caminho para mim, igual João Batista. Aí ele conheceu um amiguinho estava com o pai dele lá sentado, aí ele olhou assim: vocês dois são de Cristo? Aí o homem olhou e nós todos somos de Cristo. Eu disse: quem foi que disse, meu patrão? Como é que tá a conversa aí? O sorte, né? O sorte abre o caminho e eu entro.
E o homem, é seu pai? Aí o negócio que ele entregou, esse meu pai é pastor, aí o homem já murchou. Ah, pastor, não deu. Ô, sorte, mano, não fez a obra completa. Meu menino, Deus abençoe, faz ele nascer de novo, meu pai. Mas você compreende? Se eu soubesse que eu tenho mais uma semana de vida, eu amaria ainda mais os meus. Eu me dedicaria ainda mais aos meus. Ia buscar ainda muito mais a Deus. E o que é que nós temos feito com todo este tempo que o Senhor nos tem dado? Como nós temos vivido a nossa fé? Nós não estamos vendo Cristo, mas nós sentimos que o mundo está morrendo. Há uma leucemia no mundo, Ele vai partir. E o nosso amor por Jesus não pode ser um amor fraco, não pode ser um amor de ideia, não pode ser este amor hipócrita e um amor falso, que diz que ama Jesus com a boca, mas a semana inteira é longe de Jesus. Longe de Cristo, amedrontados, como se o mundo se reduzisse a isto aqui. Não é isso que Pedro diz. Pedro diz: vocês não veem Jesus, mas o amam. Vocês não estão vendo Ele agora, mas vocês creem. E a fé deles é uma fé que exulta em alegria inexprimível. Irmãos, isso aqui não pode ser natural. Entenda. Se você não nasceu de novo, eu não lhe culpo por isso. Você tem um problema enorme, eu não. Porque se você não nasceu de novo, você nunca experimentou esta verdade. Você não sabe o que é ter uma fé que exulta em Cristo, ainda sofrendo. Você não sabe o que é isso, não. Você não sabe o que é amar a Jesus, embora o mundo inteiro esteja em colapso. O que você sabe o que é resguardar a sua vida, é se preocupar com a sua vida, é olhar somente para você. Você é que nem o corcunda de Notre Dame, só olha para o umbigo. Agora, se você nasceu de novo, se você tem a viva esperança que Pedro chamou aqui, meu amado irmão, aí você não tem outra coisa a não ser a expectativa de Cristo Jesus em sua vida. O que você começa a experimentar é mais experiências com Jesus. O que você começa a ter é mais intimidade com Jesus. Porque você olha para o mundo e percebe que ele não tem sentido fora de Jesus. E o que você mais quer é amar Jesus. O que você mais quer é ser transformado por este amor de Jesus. É o que aquele jovem no filme mais quer. Ele quer amar. Gente, tem uma cena lá, que eles estão lá no hospital, e ele abre, não me lembro agora se é o diário dela ou é a Bíblia, mas aí, meus irmãos, a passagem que ele lê é: o amor é paciente, o amor é isso, não é orgulhoso. Eles lêem aquela passagem do amor, e eu lhe pergunto: que tipo de amor nós estamos demonstrando ao nosso Jesus? Que tipo de amor, meus irmãos? Irmãos, eu espero muito dos irmãos, porque eu acho que Deus tem dado muito para nós. Você não pode pegar o seu filho. Você pegou o seu filho, deu vitamina, deu biotônico, deu um monte de coisa, ele está comendo muito. O que é que você espera dele? Que ele fique comendo corado, né? Bonitinho assim. Porque se ele está comendo, está tendo vitamina, o que é que você espera? Agora, se você está dando um monte de coisa para ele, e ele ainda está raquítico, ele tem um problema de saúde. E eu espero muitos irmãos. Não é seu dízimo, sua oferta, não. Eu espero que você esteja vivendo aquilo que nós temos ouvido da palavra de Deus.